Olá a todos, sejam muito bem-vindos à comunidade de estudos em neuropsicanálise. Gentilmente, gostaria de agradecer ao Robson Ertat, que é um filósofo, pesquisador e matemático da Universidade de Stanford, que tem um podcast, assim como um canal aqui no YouTube, onde ele entrevista filósofos, cientistas, matemáticos, entre outros. O Robson, gentilmente, pelo intermédio do Dr. Mark Sommons, disponibilizou essa entrevista que você irá assistir agora, que é exclusiva da comunidade de estudos em neuropsicanálise. Essa entrevista tem como objetivo abordar então a neuropsicanálise, o que se constitui, aquilo que nós estudamos na nossa comunidade e nos nossos cursos sobre neuropsicanálise e como se dá a origem da consciência na perspectiva da neuropsicanálise. O Dr. Mark Sommons, como muitos sabem, é o pesquisador, o maior nome de referência dentro do campo de pesquisa da neuropsicanálise. Oficialmente, ele é o tradutor das obras e dos trabalhos freudianos psicológicos e neuropsicológicos do alemão para o inglês. Além disso, ele ocupa a cadeira da Universidade de Estudos em Neuropsicologia da Universidade do Cabo. Convido você a se deliciar com essas informações e os conteúdos que você irá aprender com o próprio Dr. Mark Sommons. No final dessa entrevista, deixe o seu comentário, a sua percepção, a sua conclusão ou a sua pergunta, que teremos prazer em responder. Boa aula para você. Seu trabalho quanto para o assunto da Hidden Spree. NG, e como muitas pessoas não estarão familiarizadas com o conceito que você introduziu, eu acho que deve. Íamos começar com o que é bastante amplo, neuropsicanálise. Neuropsychoanalysis arose from my frustration. Tração quando eu treinei em neuropsicologia, que foi no início dos anos 1980, você pode pensar que psicologia será sobre a psique 1 e o que é a psique, isto é dizer, o que é a mente, se não antes de tudo algo subjetivo, algo que experimenta, algo que é como ser, mas a neuropsicologia que me ensinaram não só não fez nenhuma referência à experiência subjetiva quando eu fiz perguntas sobre subjetividade, como por exemplo, o você sabe, quando sendo ensinado sobre os mecanismos corticais da visão, eu perguntei, mas por que parece algo para ver por que nós, ao contrário das câmeras, experimentamos o processamento de informações divisionais que realizamos e sou apenas usando a visão que poderia lhe dar muitas outras funções equivalentes, semelhantes e ou esta. Vá meio desencorajado de fazer essas perguntas. Disseram-me para não fazer essas perguntas. Elas são ruins para sua carreira. Então, psicologia. Você sabe, neuropsicologia. A palavra psicologia é muito problemática porque, pelo menos, é na época em que eu treinei, ainda era muito influenciada pelo behaviorismo e mesmo depois da revolução cognitiva, que pelo menos nos permitiu falar sobre o que acontece dentro da caixa preta. Por assim dizer, falamos sobre isso de uma forma muito dissecada. Você sabe, sobre essas funções que observamos de um ponto de vista de terceira pessoa. Os mecanismos, devemos ficar com o exemplo do processamento de informações visuais. Mas realmente nada sobre a sensação experiencial fenomenal real de ser uma pessoa que vê. Então, eu vou lançar meu olhar em busca de outra abordagem da psicologia. Uma perspectiva que, pelo menos, reconhecesse a centralidade da experiência subjetiva para a ciência da mente na psicanálise. Encontrei uma abordagem que não apenas o reconheceu, mas o tomou como ponto de partida, que também foi influenciado pelo fato de que eu estava fazendo pesquisas sobre os mecanismos cerebrais dos sonhos, e a razão pela qual fiz isso foi porque o único aspecto da consciência que era uma espécie
De tópico respeitável na neuropsicologia da década de 1980 era a consciência no sentido de sono versus vigília ou coma versus stupa. Você sabe, versus nuvem de consciência trovejada. Esses tipos de nível de consciência eram um tópico respeitável. Então fiz minha pesquisa de doutorado sobre os mecanismos cerebrais dos sonhos porque esse é o aspecto subjetivo do sono, que é, na verdade, um fato fantasticamente interessante. Que a inconsciência do sono é pontuada por essas experiências conscientes chamadas sonhos. Então a pesquisa que eu estava fazendo sobre os mecanismos cerebrais dos sonhos me levou a perceber ou reconhecer que algumas das alegações da psicanálise em relação aos sonhos não eram tão rebuscadas quanto notopariam inicialmente. Então eu acho que dessas duas direções fui atraído para a psicanálise. A primeira era que eu estava fazendo pesquisas sobre sono e sonhos. Eu fiz algumas descobertas inesperadas que sugeriram que talvez a abordagem psicanalítica merecesse e um pouco mais de atenção séria do que estávamos dando a ela, e então olhando para a psicanálise eu percebi bem que essa era uma abordagem paralama que levava a subjetividade a sério. Então neuropsicanálise, se é apenas uma palavra que se refere a uma abordagem para a neuropsicologia que não significa behavior, ismo neural ou neurocognição significa neurosubjetividade, o aspecto mais interessante da neuropsicóloga. Já que eu espero dançarina inadequada, quero dizer que há muito mais que eu poderia dizer mais. Essa é a essência absoluta da coisa. Não é bastante adequado. Eu tenho alguns pensamentos então. Primeiro, quando você menciona o outro psicólogo ou talvez fossem neurocientistas que estão dizendo não. Faça essas perguntas eram para sua carreira. Acabei de falar com David Spiegel aqui em Stanford Kiev. Muito hipnoterapia e seu pai era o eu não sei, quero dizer, eu sei que Freud fez algum trabalhou em hipnose, mas eu acho que o pai de David trouxe a hipnoterapia para os 4 modernos Quando ele começou a fazer isso, as pessoas estavam dizendo não faça essas perguntas, fique com a psicanálise. Então é engraçado como as tendências na psicologia, como elas mudam dessa forma, mas só para esclarecer. Ser então, ou parafrasear então, a neuropsicanálise surge dessa tensão entre a visão de terceira pessoa de a mente, que é algo como a neurociência nos dá, e então nossa experiência de primeira pessoa de sentimento e sensação, porque parece que o primeiro nunca consegue chegar a isso de uma forma ou não o trata adequadamente. Agora isso é exatamente a psicanálise correta por todas as suas falhas, porque você sabe, me declarar o mais rápido possível que eu não sou um verdadeiro crente no sentido que tantos psicanalistas tais são eles realmente se isolaram da ciência mental convencional e não ficaram a par de, você sabe, tudo o que aprendemos desde 1939, que foi quando Freud morreu, então por todas as suas falhas. Psicanálise desenvolveu de seu método, que é a associação livre, em outras palavras, uma espécie de amostragem naturalista do fluxo da consciência em condições relativamente controladas a parar. Das quais eles desenvolveram toda uma infraestrutura teórica com um vocabulário conceitual para pensar e falar sobre o subjetivo ou perspectiva sobre a mente. Eu pensei que esse é um bom ponto de partida se vamos ter uma neurociência que pode acomodar essas coisas. Vamos construir sobre o que essa tradição legar faz, e então eu passei boa parte da minha vida fica tentando encontrar os correlatos neurais de principais conceitos psicanalíticos derivados do
Estudo do subjetivo à vida vividamente e isso naturalmente significa tradução reversa também. Nando a trazer para a psicanálise o que aprendemos nas neurociências sobre as mesmas coisas que eles estão interessados em usar outros métodos, então tem sido uma tentativa de meio que trazer a psique para perto da psicologia por um lado, mas então também trazer mais rigor científico para suportar na PS. E canálise bem, você mencionou que você não é um psicanalista convencional no sentido de que você realmente absorveu os desenvolvimentos da neurociência desde a morte de Freud, mas um dos elementos mais fascinantes da fonte oculta, quero dizer, antes de entrarmos na consciência. Para mim, você pensar em Freud como um neurocientista, o que eu não acho que esteja mais no zeitgeist. E dissipar isso ou talvez explicar em que sentido você quer dizer isso deve fazer muito para dissipar os equívocos das pessoas sobre Freud como um místico total que não estava fazendo ciência bem. Eu disse a você que quando eu estava fazendo minha pesquisa de sonhos, tomei conhecimento e até que ponto Freud havia feito algumas afirmações sobre isso que eram consistentes com o que eu estava descobrindo em minha pesquisa. Eu tomei conhecimento disso. Por meio de um seminário que foi ministrado de fato por um filósofo. Mas foi um seminário sobre o não publicado ou não publicado durante a vida de Freud. Ele estava fazendo um seminário sobre um artigo não publicado. Um manuscrito que foi intitulado O Projeto para uma Psicologia Científica, que foi a tentativa de Freud escrita em 1895 para delinear quais seriam os mecanismos neurofisiológicos neurophysiological mechanisms might be dos tipos de coisas que ele estava observando clinicamente. Quando eu disse os tipos de coisas que ele estava observando clinicamente, quero dizer, o que ele estava observando clinicamente como um neurologista estudando o que hoje chamam os de distúrbios neurológicos funcionais. A palavra distúrbios neurológicos funcionais abrange e essencialmente abrange o que na época de Freud era chamado de histeria. Pacientes com a chamada histeria se apresentam aos neurologistas porque eles têm o que pareciam ser sintomas neurológicos: paralisia, amnésia, você sabe, perda da capacidade de falar e assim por diante. Então eles parecem pacientes neurológicos. Mas então acontece que não há danos estruturais em seus cérebros. Então é por isso que eles são chamados de distúrbios neurológicos funcionais. Então Freud, como neurologista, se interessou por esses pacientes. Que, a propósito, quero dizer, eu trabalho em um departamento de neurologia. Nós os vemos toda semana, quero dizer. Esta não é uma condição incomum. Então não é nenhuma surpresa e é fascinante. Não é nenhuma surpresa que Freud, você sabe, estivesse trabalhando com esse tipo de paciente. Mas no ponto que estou enfatizando é que ele era um neurologista depois que ele era um neurocientista pesquisador. Ele foi para a faculdade de medicina raramente como interesses científicos em vez de clínico. SL fez algumas pesquisas extremamente boas sobre o que é provavelmente melhor chama de neurohistologia, em outras palavras, a estrutura da célula nervosa. Então ele fez uma pesquisa neuroanatômica básica muito boa, começando com criaturas invertebradas muito humildes e vertebrados Chuzu peixes primitivos como um lamprey, estudando suas medulas espinhais e aí a estrutura aí. Íntima da espinhal, tudo gradualmente subindo em direção ao tronco cerebral e com isso gradualmente ouvindo para cérebros humanos até o ele percebeu que não seria capaz de ganhar a vida ele queria.
Se casar ele não seria capaz de ganhar a vida como um neuroanatomista, então ele foi o ele levou mais a sério a parte clínica de seus estudos e então se qualificou como neurologista e fez contribuições fundamentais para o estudo de paralisias cerebrais. Você sabe distúrbios do movimento da infância. Finalmente subiu para as funções corticais superiores e fez um estudo muito bom sobre afasia em 1891. Então, dado esse histórico, você sabe o histórico de um histologista, um anatomista, um neurologista clínico. Fazendo você sabe contribuições substanciais para o campo e finalmente um neuropsicólogo quando ele estudou uma linguagem e mecanismos cerebrais da linguagem, não era surpreendente que ele quisesse. Ele queria entender a chamada histeria em termos neurofisiológicos e é por isso que ele escreveu o ACT. O L projeto, que é o primeiro de seus artigos que eu leio agora, ironicamente a razão pela qual Freud abandonou as abordagens neurofisiológicas foi porque em sua tentativa de delinear os mecanismos cerebrais, de distúrbios neurológicos funcionais, ele teve que reconhecer que era pura especulação. Em 1895 nós simplesmente não sabíamos o suficiente. Não sabíamos praticamente nada sobre a dinâmica do cérebro. Na função, a organização funcional do cérebro quando não há lesão estrutural, nós simplesmente não sabíamos quase nada sobre isso, então ele estava especulando descontroladamente naquele artigo de 1895. E foi então compelido a reconhecer contra seus próprios preconceitos, ele foi compelido a reconhecer que E é por isso que eu digo que é irônico que se você quer ter uma abordagem empírica para o problema, você deve se ater aos dados ecológicos do ciclopor, que esses são os únicos dados que tínhamos então. Lee abandonou relutamente suas tentativas de entender essas coisas neurologicamente, mas sempre disse a partir de então que um dia eles irão quando seus avanços em métodos Schunk será pois. Possível estudar o aparelho da mente como ele o chamou-lhe você sabe de um ponto de vista fisiológico e atômico, e então eu reconheci que aquele futuro que ele estava esperando, que eu estava vivendo. Naquele futuro Schunk, você sabe, então é por isso que eu fiz disso meu negócio para a reunir a psicanálise com as neurociências, o que Freud sempre imaginou que seria possível. Eu vou te dizer uma outra coisa, eu estou realmente no meio agora do proprietário da tradução para seus escritos neurocientíficos para o inglês. Ele vai sair como um conjunto de volume completo porque amo. E dos neurosemitas publicados de 1877 até 1900 em neurociência e periódicos de neurologia, e se você nar pequenos artigos de revisão ou a mais de 200 títulos, então você sabe que Freud estava aprofundando imerso na neurociência e neurologia de seu tempo, e quando um de seus colegas psicanalíticos em 1936, porque seu nome era Rudolf Brune, que também era neurologista, e percebeu que Freud havia produzido muito a pesquisa neurocientífica em seus primeiros anos, ele disse a Freud: você sabe por que vê? Você nunca fala sobre isso é fantástico. E Freud disse: bem, pelo menos espero que isso faça as pessoas se perceberem que eu não tirei a psicanálise do meu chapéu, entre parênteses, é isso que você está fazendo. Nudo, você mencionou que você está em seu ano sabático na Alemanha, que é principalmente para trabalhar nessas traduções. É exatamente o que estou fazendo aqui. Sim, muito bom. E então sim, eu acho que só parafraseando novamente, ter certeza de que estou totalmente na página certa, mas o que me impressionou quando eu estava lendo The Hidden Spring novamente foi que esta é a parte da paráfrase. Ele totalmente Freud acreditava totalmente que a mente era mediada biologicamente no cérebro, então novamente nada
Tico, mas realmente apenas devido aos limites da neurociência à época ele viu outro método para chegar às dimensões inconscientes subjacentes da mente, que foi disso que a psicanálise surgiu, mas como você acabou de dizer, ele suspeitava ou esperava que em algum momento a ciência se desenvolveria a ponto de essas coisas se fundir novamente, e é nisso que você está trabalhando agorazinho. Ele quando você fala das dimensões inconscientes da mente. Eu gostaria de elaborar um pouco sobre esse ponto. O Freud disse que o que ele estava interessado em fazer é inferir de uma fenomenologia consciente da vida mental. Ele queria inferir quais eram os mecanismos que sustentavam esses estados conscientes. Ele chamou isso de metapsicologia. Em outras palavras, além da psicologia no sentido de além da consciência. O que está além da consciência? E ele disse que, como você é um filósofo, pode achar divertido, ele disse que quer transformar a metafísica em metapsicologia. Em outras palavras, ela quer ter em vez de uma filosofia da mente. Você sabe, ele quer ter uma ciência da mente onde inferimos as leis subjacentes que governam a superfície. Se observável dos fenômenos conscientes. O ponto a que estou chegando é que o que Freud chamou de metapsicologia foi uma tentativa de rever a organização funcional subjacente dessas entidades abstratas, como sistemas de memória, sistemas perceptivos, sistemas executivos, e assim por diante, em outras palavras, as mesmas coisas em que estamos interessados na neurociência cognitiva hoje. Você sabe, nós não estudamos o cérebro como uma coisa. Você sabe, como uma coisa visual tangível. Nós estudamos suas funções para poder inferir sua organização funcional, que é o ponto comum entre a neurociência e a psicanálise. Esta é a organização funcional do que Freud chamou de aparelho mental. E eu acho que se apenas abordarmos isso de um ponto de vista externo, em outras palavras, se tratarmos o cérebro apenas como um objeto e não também como um sujeito, então perderemos algo fundamental sobre esta parte da natureza, porque, até onde sabemos, é a única parte da natureza que tem uma experiência subjetiva. Presumivelmente, alguma razão pela qual parece algo ser um cérebro e não como qualquer outra coisa. Em outras palavras, nada mais parece ser ele mesmo. São apenas os cérebros que têm essa capacidade notável e presumivelmente evoluiu por uma razão. Presumivelmente a experiência subjetiva faz algo, e se deixarmos isso de lado, acho que seremos grosseiramente enganados em termos de nossa compreensão da organização funcional do pão, e se não construirmos em nossa compreensão de seus mecanismos o que pode ser aprendido sobre isso. 6 mecanismos do ponto de vista subjetivo, em outras palavras, o que pode ser aprendido sobre o que as manifestações subjetivas são sobre. Então eu acho que nunca entenderemos o cérebro se o tratarmos da mesma a forma que o fígado não. Esse é um ponto extremamente interessante. Quero dizer, não estamos apenas tentando dissecar cérebros e descobrir sua composição final, porque isso seria apenas quero dizer, em última análise, evoluir para algo como física. Mas estamos tentando entender o que ele faz, e isso é tudo sobre inferência. É tudo sobre conectar o que observamos no cérebro ao que você disse. O que ele faz, e isso vem de algo como psicanálise, onde você está realmente chegando ao assunto e o que é o que o sentimento está acontecendo, o que está na consciência. Sim, deixe-me ser mais claro do que eu acho que fui. Na verdade, estou dizendo 2 coisas aí. Uma é que não estamos apenas interessados em observar o órgão. Queremos inferir sua organização funcional subjacente. Essa é a primeira coisa, mas a segunda coisa que estou dizendo é que essa organização funcional subjacente também deve explicar por que o cérebro tem um aspecto subjetivo.
Você sabe por que o cérebro? Por que algo que é como ser um cérebro e não algo que é como ser qualquer outra coisa? Estou dizendo que deve haver algo fundamental sobre o cérebro que o torna senciente, e então estou dizendo. Nudo que não acho que entenderemos os mecanismos que governam o comportamento do cérebro se não incluir muito centralmente em nossas tentativas de entender esses mecanismos, porque esses mecanismos dão origem à experiência. Bem, agora que você levantou a questão por que há algo que é como ser um cérebro, acho que podemos nos voltar mais para o foco da fonte oculta. Então talvez devêssemos começar com o propósito do livro e sua investigação, e isso levanta a questão de: qual é o problema difícil da consciência se é isso que você está tentando mostrar? Em última análise, não é tão difícil quanto parece. Sim, então o problema difícil da consciência, conforme formulado por David Chalmers, é que uma compreensão da mesma coisa sobre a qual acabamos de falar. Uma compreensão dos mecanismos que governam o comportamento do cérebro. Ele diz que nós nunca explique a experiência subjetiva fenomenal. Ele parece sugerir que a experiência vive em algum universo paralelo que não é produzível. Para as leis, desse tipo de leis mecanicistas naturais que usamos para explicar todo o resto. Na natureza. Então ele está dizendo que a neurociência continua incluindo a neurociência cognitiva C. Continua os negócios como se estivesse estudando qualquer outra coisa na natureza. Em outras palavras, é isso. Olha, pega os fenômenos e então reduz. Há fenômenos para um modelo causal explicativo. Um mecanicista, um contador que funciona dependendo dos fenômenos e então pensa que seu trabalho é este. Há feito, e Chalmers diz que seu trabalho não está feito em relação a um fato crucial sobre o cérebro. A saber, que ele experimenta porque esses mecanismos não explicam a experiência. Por que ele diz isso? Bem, eu vou citar de forma simplificada, porque eu não quero descer todos os repertórios, mas de forma simplificada. Citarei o argumento do conhecimento de Frank Jackson, que o qual Chalmers invoca neste mesmo respeito. Jackson disse: imagine uma neurocientista visual chamada Meryl quem sabe tudo o que há para saber só. Brilha os mecanismos funcionais do processamento de informações visuais. Ela sabe tudo o que acontece desde as ondas de luz sendo transduzidas em impulsos neurais onde são transmitidas através do geniculado lático oral para o córtex, como o córtex visual processa essas informações em vários fluxos diferentes. Ela sabe tudo isso tudo sobre os mecanismos funcionais da visão, mas ela é cega, então ela não sabe nada sobre como é ver. Então dia o dom da visão é concedido a ela e então é lá de repente depois de tudo. Esses anos estudando visão, agora ela experimenta a visão e o argumento de Jackson é naquele ponto mar. Y aprenderá algo totalmente novo sobre visão que mesmo sabendo tudo sobre sua organização mecanicista F. Funcional como a informação visual é processada, esse conhecimento não lhe deu nenhuma preparação para o. É disso e que Chalmers constrói que, portanto, oculto mecanicista. For the phenomena that she's now dealing with, namely the qualitative experience of seeing, of what it is like to see. And the inference that Jackson draws from this and that Chalmers builds upon is that therefore a functional mechanistic account of what a funcional do que o cérebro faz não explica porque parece algo ser um cérebro e então há um. And then there's a further inference that therefore the outra inferência de que, portanto, a experiência deve existir em alguma outra dimensão. Você sabe, não deve redutível às regras comuns e mecanicistas da ciência como tudo mais é. Então esse foi meu ponto de partida. É que é realmente assim.
É realmente assim que essa experiência consciente não faz parte da natureza? Que isso pode ser entendido da mesma forma que todas as outras partes da natureza. Pode ser O ponto de partida das minhas tentativas de abordar esse problema foi a observação de que uma visão, que devo dizer, não é por acaso que Frank Jackson falou de Mary, uma neurocientista visual. Porque o principal esforço, desde Crick, realmente desde o início dos anos 1990, o principal esforço para encontrar o correlativo neural, a consciência se concentrou na visão. Entendemos os mecanismos corticais da visão melhor do que qualquer outra modalidade perceptiva. Então a ideia era a ideia de Crick, que se podemos quebrar isso, como o córtex gera experiência visual, então podemos generalizar a partir daí para a experiência. Tudo junto, em outras palavras, para a consciência mais amplamente. Minha crença é que esse é o lugar errado para começar pela razão de que a visão não é um processo intrinsecamente consciente. Você pode ver perfeitamente bem sem estar consciente do que está vendo. E de fato é por isso que Mary é capaz de entender todos os mecanismos pelos quais a visão ocorre por Q. E a visão pode ocorrer e ocorre o tempo todo em nós sem qualquer consciência. Alguns processos visuais são conscientes, mas a grande maioria do nosso processamento de informações visuais não é consciente. Além disso, a consciência na visão, na medida em que a visão é consciente, não é intrínseca ao córtex. O córtex não é intrinsecamente uma consciência que gera o processamento de informações que ocorre no corpo. Rex torna-se consciente ao ser ativado. Ao ser despertado e modulado de baixo para cima a partir de estruturas do tronco cerebral. Em particular, o sistema de ativação reticular. Agora o sistema de ativação reticular de onde flui toda a consciência. É um pré-requisito absoluto para qualquer forma de consciência que ela tenha que ser ativada a partir do sistema de ativação reticular. Esta parte do cérebro, diferente de um córtex em geral e do córtex visual em particular, toda a sua função é gerar consciência, não é processamento de informação visual, mas sim a tomada de consciência de visual, e todas as outras formas de informação pressionam a sistema. Então eu pensei que tínhamos começado no lugar do papel olhando para a visão e a visão cortical como nosso exemplo moderno de consciência. Era um lugar infeliz para começar porque não é um processo intrinsecamente consciente. Então eu comecei do outro lado do aparelho. Por assim dizer, a extremidade inferior em vez da superior, e também pensei por que começar com as mais complexas de consciência. Você sabe que a consciência cortical humana é a forma mais complexa que conhecemos. Por que não começar com a forma elementar? Esta forma de pré-requisito básico, a partir da qual todas as outras formas superiores são construídas. Então esse é o título do meu livro. The Hidden Spring se refere ao tronco cerebral superior, que é de onde todas as fontes de consciência surgem. O sistema de ativação reticular. Sim, isso é apenas para simplificar um pouco. Porque o sistema de ativação reticular não é a totalidade das estruturas de excitação do cérebro. Mas esse é o cerne da questão. Você sabe que existem algumas outras estruturas, como por exemplo a basal para núcleos cerebrais e a M por diante, que desempenham exatamente o mesmo tipo de função. Mas são todas estruturas subcorticais profundas, que têm a função de despertar e modular o resto do cérebro.
the rest of the brain. Bem, alguns comentários. Frank Jackson esteve no podcast várias vezes e é engraçado que... Quero dizer... Acho que ele está meio irritado com o experimento mental de Mary na Sala Branca neste momento porque e é muito conhecido por isso. Mas ele também o repudiou totalmente e não concorda mais com isso. Mas também outro comentário que eu não tinha percebido. Quero dizer, você tem essa discussão extensa e maravilhosa sobre Chalmers e o problema difícil em seu livro. Acho que pode ser o capítulo 11. Mas eu não tinha percebido que Chalmers pensa que pelo menos em um ponto pensou que o problema difícil acabaria sendo resolvido. Eu não percebi que talvez eu não estivesse lendo com atenção o suficiente. Mas agora voltando à direção em que estávamos indo. Então as dimensões corticais da consciência são geradas em algum sentido pelo reticular sistema de ativação do tronco cerebral e há uma tonelada aqui. Quero dizer, uma parte tremenda do livro é dedicada a isso. O papel do córtex na consciência. Como isso foi investigado com animais e pacientes hidroencéfalos e espero que eu queira dizer que é tal. Possamos tocar nisso. Mas tudo começa com o sonho e você falou um pouco sobre isso no início da a conversa, mas a história do estudo do sonho é extraordinariamente rica e interessante em si mesma. Mas o assunto para outra hora. Mas o que faz talvez você pudesse dizer mais sobre o que torna a compreensão da fonte neurológica do sonho relevante para a compreensão da consciência e o que acabamos de falar. Eu disse que o gato seria assim. Alguns dos meus melhores amigos são gatos. Não se preocupe com isso. Eu disse, alguns minutos atrás. Que, eu estava interessado em sonhos porque eles são estados conscientes que ocorrem. No meio do sono. Quero dizer. É realmente fascinante que, enquanto estamos inconscientes, o que é uma espécie de definição. Quase do sono. É que você está inconsciente. Você sabe que essa inconsciência é pontuada por essas experiências intensamente conscientes. Então, quando eu procurei os mecanismos cerebrais do sonho deixe-me dizer antes de tudo, naquela época eu comecei minha pesquisa sobre esse assunto em meados da década de 1980. Naquela época a visão padrão era que os mecanismos cerebrais do sonho eram idênticos aos mecanismos cerebrais do sono vermelho. O sono REM é gerado apenas para colocar de forma bem simples por um tegmento células parte do sistema de ativação reticular que são colinérgicas. Então o neurotransmissor, ou melhor, eu deveria dizer o neuromodulador, que é a fonte. A acetilcolina que ativa todo o cérebro e de acordo com o modelo padrão daquela época que era o MOD. Lodi Allen Hobson. Ele ativa todo o cérebro de forma caótica e aleatória porque está uma ativação M. O rito difundidado vento mesopotâmico é o quarto 6, você sabe disso. Citação: Hobson faz o melhor de um trabalho ruim. Tem todos esses tipos de imagens ativas. Imagens perceptivas ou várias modalidades. Adicionam pensamentos e sentimentos e outras coisas ou intenções são todas ativadas em o córtex 100. Do órgão da mente que se você ativá-lo, você vai organizá-los, você vai ativar conteúdos mentais. E sua visão era que estes são então apenas unidós, que não há que a síntese fala de ativação. Síntese diz: se o trabalho do córtex é sintetizar estes elementos corticais ativados aleatoriamente, ele fez o ponto que o sonho é tão sem sentido, tão irrealista, tão completamente como a nossa experiência comum para esse exame.
Nete porque é gerado aleatoriamente você sabe que não há significado intrínseco não está realmente se R. Referindo a nada acontecendo no mundo exterior esta é a ativação endógena da haste da trança e então cria esta mancha caótica e ele diz que o sonho é. Portanto, como um gráfico de tinta não há significado nele não é psicologicamente motivado você por de chegar a esse mos de tinta depois do fato que você pode encontrar significado nela em outras palavras. Mas você pode projetar significado no gráfico de tinta mas o próprio gráfico de tinta é irracional sem dose e intencionalidade e Hume ele também enfatizou o fato de que a acetilcolina é para usar sua. And he also emphasized the fact that acetylcholine is, to use his phrase, Frase motivacionalmente neutro. Então meus estudos que diferiam dos dele. Pois eu não estudei ratos, mas provavelmente seres humanos. Os principais sujeitos da pesquisa do sono moram ratos e gatos. O que é por todos os tipos de boas razões que eles se concentraram nesses animais. Mas a desvantagem de estudá-los é que eles não podem falar e, portanto, você não pode monitorar o lado subjetivo. Ou isso nos leva de volta ao ponto inicial da nossa discussão. Você deixa de fora a perspectiva observacional subjetiva. Então é por isso que estudei seres humanos. Eu queria saber como os conteúdos dos sonhos são alterados por danos em diferentes partes do cérebro e isso me levou a uma descoberta absolutamente surpreendente de que os pacientes que perderam a capacidade de gerar sono REM, no entanto, mantiveram a capacidade de sonhar. Então você pode sonhar sem ter nenhum sono REM. Além disso, descobri que havia outros pacientes que perderam a capacidade de sonhar nos quais houve má preservação do sono REM. Então essas não são a mesma coisa. O sono REM e o sonho são o que chamamos de funções duplamente dissociáveis. Então meu interesse então se voltou para os mecanismos cerebrais que geram sonhos. Em uma oposição aos mecanismos cerebrais que geram o sono REM e o mecanismo principal ali acaba sendo algo chamado circuito de dopamina mesocortical mesolímbica que é originado no sistema de ativação reticular, em uma área chamada área tegmentar ventral e sobe de lá para estruturas motivacionais subcorticais e ao. Em agora eu disse a você como é chamado. Mas outro nome funcional para este sistema é o sistema de recompensa cerebral. Quero dizer, isso é tudo menos motivacionalmente neutro. É o intensamente motivador. Motivando positivamente um sistema. Daí o nome sistema de recompensa cerebral. Também foi chamado de todos os tipos de outras coisas. Sistema de busca, sistema de desejo. O curiosidade, interesse. Sistema de expectativa e assim por diante. Então, minha busca pelos mecanismos cerebrais do sonho me trouxe a este sistema que foi. Como eu já disse a você, o que me fez perceber que talvez Freud estivesse no caminho certo quando diz se que os sonhos eram estados mentais motivados. Mas também para outro fato que é que o sistema de ativação reticular, embora tenha uma função de excitação. Como sabemos desde 1949, essa excitação gerada pelo sistema de ativação reticular não é motivacional. Neste neutro não é apenas vigília em branco é intensamente eficaz o mu neste circuito é apenas um exemplo. O aquele que acaba por ser a força motriz por trás de uma geração de sonhos, mas o mesmo se aplica a mu. E dos outros circuitos de ativação reticular então por exemplo então aquele de que estou falando é modula uma dopamina mas uma aquele que modula a serotonina que desempenha um papel tão fundamental no tratamento da depressão também é originado no sistema de ativação reticular da mesma formando
Repinefrina que desempenha então norepinefrina que mexem com ela para tratar ansiedade eles mex. Com serotonina para tratar depressão eles mexem com dopamina para tratar psicose essas não são o tipo. O de coisas que Denise e os discos estão interessados essas são o tipo de coisas que os psiquiatras estão interessados porque eles têm a ver com lidar com emoção como a filha então minha pesquisa de sonhos M. E levou ao tronco cerebralium porque este sistema é originado no tronco cerebral mas também me levou à percepção de que a excitação que emana do tronco cerebral não é neutra. Não é apenas a quantidade de vigília. Não é apenas um nível de consciência. Tem conteúdo e tem qualidade e esse conteúdo e quantidade são afetados. Então sabíamos desde 1949 que toda a consciência depende da excitação do tronco cerebral. Mas essas descobertas e não foi apenas meu estudo de sonho. Meu estudo de sonho me levou a um corpó de literatura que estava começando a se desenvolver independentemente dos meus esforços. Liderado por alguém que acabou se tornando meu colega mais próximo em consequência disso. Ou seja, Ark Punksy, que estava demonstrando que todos os estados afetivos básicos, estados de sentimento brutosão gerados a partir de mecanismos do tronco cerebral superior. Então é aí que o sonho se encaixa. E nos traz de volta ao tópico da fonte oculta. Eu disse a você antes que pensei que estávamos procurando no lugar errado. Que nós, se você quiser entender o mecanismo da consciência, não deve olhar para o córtex e a divisão porque o mecanismo da visão cortical não é intrinsecamente as abordagens mais próximas. Mas o mecanismo de excitação do tronco cerebral é intrinsecamente consciente e o que é mais produz uma qualidade particular de consciência ou gama de qualidades que chamamos de afeto e então cheguei à conclusão de que se quisermos entender a consciência precisamos entender sua forma mais básica. Ou seja, afeto e que este é o lugar certo para começar não apenas porque é a sua falha mais básica, mas também porque se você entende o mecanismo ou sentimento, então você tem que explicar por que parece algo diferente da visão. Você sabe que pode entender o mecanismo ou visão sem saber por que tem que parecer algo para ver. Mas você não pode explicar o mecanismo do sentimento sem me explicar por que tem que ser sentido se Mary fosse uma neurocientista afetiva ela entendesse todos os mecanismos de como nosso sentimento é gerado. No cérebro ela teria que explicar esses mecanismos, teria que explicar por que eles parecem algo E é o ponto principal desses mecanismos então isso é meio que isso nos leva praticamente ao cerne do argumento sobre o que é a fonte oculta em como uma parte quero dizer que muitas vezes há uma questão levantada como você pode dizer se algum tipo de organismo é capaz de consciência agora somos capazes. Até agora como eu posso dizer para dizer se uma criatura está sonhando examinando o que quer que esteja acontecendo em seu cérebro é o caso de que qualquer coisa com o sistema de ativação reticular no ronco cerebral superior é capaz de sonhar. Bem, o problema infelizmente é mais complexo do que a maneira como você acabou de enquadrá-lo. Estou feliz em concordar com você. Mas muitas pessoas não ficariam felizes em concordar com você porque diriam que só porque você pode ver que o tronco cerebral superior é ativado durante o sono é que você pode ver que ele está ativando o córtex e você pode até ver como temos sido capazes de fazer nos últimos anos usando algumas das técnicas. Métodos maravilhosos que agora temos em nossa dispersão. Você pode até mostrar que há coisas que foram aprendidas durante o dia quando você vê o mesmo padrão no hipocampo naquela noite durante o sono de sonho como você viu sendo adquirido durante o dia do sonho. Você pode ver também os padrões no córtex visual que coincidem com as imagens que os seres humanos
Latam ter visto durante o sonho. Então também há pensamentos de boas razões para acreditar que esse tipo de evidência neurofisiológica do sonho é de fato apenas essa evidência de sonho. No entanto, muitas pessoas dirão bem, esse não é o sonho, é apenas a ativação de certas partes do cérebro. Você sabe, você não pode ter certeza de que realmente há um sonho ligado a isso. Mas se nós, você sabe, ele nos detecta de ser problema de outras mentes. É basicamente o que é, mas você sabe que você tem que ser o sonhador para saber se eles estão sonhando. Se nos separarmos disso, um enigma filosófico e apenas olharmos para isso puramente cientificamente. Então sim, de fato todas as evidências sugerem que todos os mamíferos sonham. Todos os mamíferos é toda a arquitetura no cérebro humano que sabemos ser responsável por sonhar. Todos os processos fisiológicos que sabemos que coincidem com o sonho. Todas essas coisas acontecem em todas as espécies de mamíferos. Então há uma boa razão para acreditar que todos os Lamel Street. Mas então há outros animais com troncos cerebrais como peixes ou anfíbios ou pássaros. Eles também têm razão para pensar que eles sonham e o que estou querendo dizer é que essa é a mesma fonte. De sonho é a fonte da consciência. Podemos ter pelo menos uma boa prima facie. Razões para classificar o que? Esses são os animais conscientes. Esses são nematóides. Nós não os contamos. Eles não têm um tronco cerebral. Sim, eu quero fazer uma distinção aqui entre uma consciência de sonho e sentimentos brutos. Os sonhos são impregnados de sentimentos. Mas eles também incluem experiências perceptivas complexas que não são apenas sentimentos. Eles são coisas que vemos, ouvimos e pensamos, etc. Isso é algo além do sentimento bruto. Essas propriedades dos sonhos devem ser contribuídas pelo córtex. O córtex é onde está a ativação pelo tronco trançado dessas estruturas corticais que nos permitem. Se você não se importa que eu coloque dessa forma, sentir nosso caminho para essas cognições. Então o córtex está produzindo essas ginásticas representacionais complexas e o tronco cerebral super. E horas modula e dessa forma nós os tornamos conscientes. Então, se separarmos essas duas partes, eu diria que todos os mamíferos, há todos os motivos para acreditar que eles leriam porque nasceram. Estruturas do tronco cerebral superior do cartão de que estou falando e eles têm córtex quando se trata. Há de pássaros e várias outras espécies de vertebrados, eles têm um páreo, eles têm um córtex homólogo, mas muitos não vertebrados não quero dizer muitos vertebrados o vertebrado. Se não mamíferos não tenho nenhum córtex para falar, então eu diria que todos os vertebrados têm-se. Sentimento bruto, mas eu não diria que todos eles têm sonhos, eu diria que todos eles têm. Sentimento bruto e novamente eu tenho que dizer toda a previsão decorrente dessa hipótese é confirmada. Há como por exemplo você estimula as estruturas que geram sentimentos prazerosos, as estruturas do tronco cerebral que geram sentimentos prazerosos em humanos, você prevê se eu fosse estimular a estrutura. Em peixe ele vai procurar repetir esse estímulo, então se você der a eles uma pequena alavanca que eles possam cutucar com seus ranhos, você prevê que eles vão continuar cutucando aquela alavanca, aquele caule que liga o eletrodo, porque é uma sensação boa e é isso que eles fazem inversamente como uma pessoa com um estímulo que é gerado nas partes do tronco cerebral que produzem o efeito. Desagradável, eles evitam essas alavancas, então eu estou apenas dando a vocês um pequeno exemplo bobo, na verdade deixe-me dar a vocês um exemplo melhor. Peixe zebra, um peixe
Zebra, como vocês dizem, eles têm a mesma arquitetura do tronco cerebral, sendo vertebrados. E você os coloca em um tanque e você coloca toda a comida deste lado do tanque e eles tendem a se reunir. Lá isso é chamado de comportamento de preferência de lugar condicionado. Eles preferem estar lá porque é onde a comida está. Agora, do outro lado da tenda você introduz cocaína. O cocaína não é boa para você, N. Não é nutricional, mas é muito bom ingerir cocaína. Então, uma previsão decorrente da hipótese de que OSP e X-Zebra tem sentimentos. A previsão é que eles começarão a se reunir onde a cocaína está. Isso é chamado de hidráulico comportamento de preferência de lugar. Eles são condicionados apenas por um sentimento, não por qualquer coisa que seja nutricionalmente boa para eles. É exatamente isso que eles fazem a cabeça do peixe para a cocaína, e o mesmo se aplica a morfina, e o mesmo aplica-se a anfetamina, e o mesmo se aplica até mesmo a nicotina. Peixe-zebra como essas substâncias. Então você sabe que esses são os tipos de este é o tipo de evidência a que me refiro quando digo que todas as previsões decorrentes da hipótese de que todos os vertebrados vários sentimentos. Toda vez que fazemos essa pergunta, a resposta que obtemos é sim. Voltando no tempo alguns minutos para quando você lê levantou essa distinção entre o sentimento bruto e o efeito do tronco cerebral por um lado, e então tudo ou mais que acontece no córtex. Talvez agora seja um bom momento para falar sobre alguns deles ou algumas dessas pesquisas muito interessantes sobre a consciência cortical, ou apenas mais sobre essa distinção entre os dois, em particular. Eu adoraria ouvir sobre aqueles indivíduos hidroencefálicos que mencionei antes. Isso realmente é interessante. Bem, há muitas figuras fantásticas no livro que o tornam muito mais legível e envolvente. Raspar de fotos. Eu penso em uma menina hidroencefálica e ela está sentada ali. Então na próxima foto você sasta ou não, mas alguém colocou o seu irmãozinho em suas mãos e você apenas a vê iluminar-se. E meu entendimento é que um indivíduo hidroencefálico está faltando. Não sei se é todo o córtex, mas uma parte substancial dele. Mas este par de imagens realmente indica como o efeito ou o sentimento bruto está centrado no tronco cerebral, que ainda está intacto nesta menina. Sim, bem, deixe-me dizer algumas coisas. Algumas coisas preliminares sobre isso. Primeiro de tudo, aquela menina. Que ela era uma criança de 3 anos. Pois não tinha córtex funcional. Há algumas crianças hidroencefálicas que têm resquícios de córtex. Há algumas que nem mesmo têm núcleos basais subcorticais. Elas não têm cérebro completo e não apenas nenhum córtex, mas nenhum tom anterior. Claro que depende. Você sabe que a encefalite de hidrante de hidrogênio não é uma doença. É uma consequência de vários tipos diferentes de processo de doença. Então varia em sua expressão. Mas a criança que é fotografada no meu livro e cuja varredura é mostrada no livro não tem córtex funcional. Compartilha uma pequena flange de córtex. Uma espécie de córtex occipital temporário. Mas é completamente glios e há nenhuma substância branca conectando esse córtex ao tálamo. Então é apenas um remanescente. Não faz nada, demonstravelmente não faz nada. Então esses, e também é importante ressaltar que este não é apenas um caso individual. Quero dizer, ela é típica. Do que você vê com essas crianças sem córtex. Elas não estão apenas acordadas. Você sabe, no sentido de ter um ciclo de sono-vigília. Elas são responsivas. A definição. Quero dizer, obviamente. Um paciente em coma é completamente não responsivo. Mas o sistema de ativação reticular, supostamente produz esse nível de consciência. Como eu disse, uma espécie de vigília em branco de quantidade.
Então a previsão seu tronco cerebral superior produzisse apenas uma vigília em branco. A previsão seria que essas crianças 1. Deveriam ter uma condição chamada estado vegetativo persistente, também conhecido como vigília não responsiva. Observe que não é responsivo. Então essas crianças acordam, vão dormir, então elas têm uma vigília. Mas é suposto estar em branco se a teoria de que o tronco trançado superior não tem qualidade é contra. Mas essas crianças são responsivas. Então ela responde ao seu irmãozinho sendo colocado em seu colo. Ela responde, ela gosta de todos os seus filhos equivalentes com uma condição equivalente. Ela responde de maneiras emocionalmente variadas. Em seguida, emocionalmente variadas, que são apropriadas ao estímulo. Então, se você tirar aquele irmãozinho dela, ela arqueia as costas e reclama. Você sabe, ela fica irritada se você tirar o irmão dela. Se você a assustar, ela se assusta e chora. Você sabe, então ela é capaz de uma ampla gama de estados emocionais básicos e isso é o que vemos em todos esses kits. A propósito, vemos a mesma coisa em animais decorticados. É sabido há muito tempo que você pode demonstrar a presença de todas as emoções básicas em mamíferos e não tem córtex. É muito mais impressionante quando você vê isso em um ser humano. Essas crianças são totalmente emocionais ou responsivo e eles não têm nenhum córtex funcional. Então, para mim, praticamente fecha o acordo que sempre soubemos que a forma básica de consciência da qual todas as outras formas dependem, é a ponte superior. O Merazel e essas crianças mostram que essa excitação do tronco da trança superior é excitação afetiva. São estados emocionais de excitação e não é apenas nessas crianças que abençoamos que essa afirmação. Você sabe, há muitas outras linhas de evidência de outros métodos. Por exemplo, porque deixe-me apenas dizer. Muitas pessoas dizem como você sabe que uma criança não se comporta apenas como se estivesse consciente. Você sabe, como se você soubesse que eles invocam um tipo de argumento filosófico de zumbi. Você sabe, ela pode parecer e se comportar como se ela tivesse sentimentos, mas talvez dentro da casa de ninguém. Então, para contornar esse problema de relatabilidade, ela não pode relatar sobre seus estados mentais. Usamos outros métodos. Posso mencionar muitos deles, mas deixe-me apenas mencionar aqui que se você estimular com um eletrodo essas estruturas profundas do tronco cerebral, como eu estava dizendo antes, que fazemos em peixes e obtemos os comportamentos que esperamos, é porque sabemos o que acontece se você estimular essas estruturas em seres humanos. Eles relatam estados emocionais intensos, quero dizer realmente intenso, que você obtém a maior intensidade de L. Onde a maior variedade de estados emocionais ao estimular essas estruturas superiores do tronco cérebral. Estimulam estruturas córticas, você obtém imitações realmente pálidas de sentimentos mais como pensamentos sobre sentimentos ou memórias ou sentimentos em vez de sentimentos reais e cruzentão que há todos os tipos de linhas de evidência que convergem para a conclusão de que o tronco cerebral superior gera o próprio sentimento bruto com o livro dessa profundidade e riqueza. Sempre há muito que falar e poderíamos ter passado o tempo todo apenas falando sobre, quero dizer, o primeiro capítulo de Freud, neurociência. O Freud sonha mais no interesse do tempo e tendo certeza de que chegamos ao que a consciência. Eu quero voltar bem rápido para a fonte oculta e algo que você diz na introdução que que então nós compartilhamos com peixes e tem uma evolução origem, e você também mencionou que muitos
Cientistas e filósofos acreditam que a consciência não tem um propósito. Então, no jargão filosófico, podemos dizer que é epifenomenal. Mas o que então concedeu tudo o que acabamos de discutir sobre afeto? Por exemplo, é onde a consciência afetiva se origina no tronco cerebral superior. Qual é o propósito então que a consciência tem e como isso pode se relacionar com sua origem evolutiva? Ok, obrigado. Deixe-me começar dizendo que a diferença fundamental entre coisas vivas e não vivas é que as coisas vivas resistem à segunda lei da termodinâmica. Em outras palavras, elas não se dissipam. Elas não apenas se equalizam com seus ambientes. Elas trabalham para permanecer dentro de certos parâmetros. Então, por exemplo, temos que permanecer dentro de uma certa faixa de temperatura. Temos que permanecer dentro de uma certa faixa de oxigênio. Temos que permanecer, essa mão para cima. É uma mão. Eu só queria observar que no livro quando eu estava lendo. Eu não tinha feito essa conexão antes. Especificamente que a homeostase é uma espécie de antientrópica de certa forma e eu apenas pensei que isso era como uma conexão brilhante. Eu adorei. Obrigado. Desculpe por interromper você em tudo. Quero dizer, é realmente um ponto fundamental. Que não há literalmente nenhum ser vivo que não seja governado pela homeostase. É o que nos distingue de coisas não vivas que estamos trabalhando ativamente contra a entropia. É essa busca para permanecer dentro de Quais são nossos equilíbrios viáveis? Então a homeostase é o que nos mantém dentro desses laços viáveis. Agora nascemos com reflexos ou comportamentos instintivos. Que se nos movermos para fora. Digamos, você sai da sua faixa de temperatura preferida. Você fica muito quente, então esses reflexos entram em ação. Você transpira e pinta. Você respira mais rápida e superficialmente. Essas duas coisas esfriam. Você escurece e o mesmo se aplica a todos os outros homeostatos. Que é isso que o sistema nervoso autônomo faz. Ele tem esses mecanismos automáticos. Reflexos que respondem a desvios homeostáticos na manutenção da renovação de laços viáveis. Agora, isso é muito bom se você estiver nos tipos de condições ambientais que esses reflexos prevêem. E você não se importa, eu tenho que aqui. Eu introduzo a palavra predição porque é essencialmente isso que os reflexos são ou ações que prevêem. O retornose você executar esta ação é previsto que você retornará ao seu equilíbrio viável. Mas isso nem sempre acontece. Então, isso é se você estiver em um ambiente inesperado e imprevisível. Então usarei o exemplo que uso no livro. Sim, imagine bem normalmente quando você sabe que respira. Você precisa do seu nível de oxigênio no sangue em relação ao seu nível de dióxido de carbono no sangue. O E tem que permanecer em uma certa proporção. Você faz isso muito facilmente. Há um reflexo que seu cérebro está monitorando constantemente seus gases sanguíneos e esse reflexo ande seus músculos intercostais e então os solta e então se expande e então os solta e o que isso faz é trazer oxigênio e espere dióxido de carbono traz oxigênio e espere dióxido de carbono você faz isso mupo todo automaticamente até começarmos a falar sobre isso agora você não estava ciente de que você faz. Isso não precisa de nenhuma consciência. Simplesmente acontece. Mas agora você se encontra na situação inesperada de estar em uma sala cheia de dióxido de carbono. Você nunca esteve em um prédio em chamas antes. Muito menos neste prédio em chamas em particular. Você não sabe o que fazer. Então qual mecanismo você usa neste ponto e este é o ponto crucial no ponto em que você se move em circunstâncias inesperadas como essa. De repente você se torna ciente de sua necessidade de oxigênio.
Nós chamamos isso de fome de ar ou alarme de sufocamento. É uma sensação muito desagradável e o propósito disso, e eu direi propósito ideologicamente porque é por isso que foi selecionado Emu, ou a criatura que desenvolveu essa capacidade desenvolveu uma enorme vantagem adaptativa que você pode sentir o seu caminho através do problema se você tiver ciente de quão bem ou mal você está indo em termos de trazer-se de volta à homeostase. Então você pode prever sua morte antes que seja tarde demais. Você diz, por exemplo, você sobe as escadas e descobre que lá sua fome de ar piora. Isso é porque há menos oxigênio lá. Mas é a sensação que ele diz que há menos oxigênio lá. Então você desce as escadas e seu desconforto respiratório diminui porque há mais oxigênio lá. Esse sentimento teve uma consequência causal biológica muito substancial, que é que você permaneceu vivo em vez de morrer. Então essa é a vantagem adaptativa que o sentimento concede. Para não ser muito mais fino, pontos nele confere a capacidade de escolha. Caso contrário, tudo que o organismo poderia fazer é comportamento aleatório estocástico. Então meu reflexo não está funcionando. Então eu me comporto aleatoriamente, então algum subconjunto do fenótipo fará aleatoriamente a coisa. Certa, eles são os que sobreviverão e se reproduzirão. Todo o resto irá expirar, e então a próxima geração terá o polimorfismo que fez com que esse subconjunto o da espécie fizesse a coisa certa, e então, no futuro, eles terão um novo reflexo que confere vantagens a esse subconjunto da espécie. Mas lembre-se de que isso tem o custo da extinção em massa. O que o sentimento confere é a capacidade de fazer algo que permite que você permaneça dentro do seu equilíbrio viável, não aleatoriamente, mas sim por escolha, e qualquer escolha deve ser baseada em um sistema de valores. Tem que haver algum valor que torne uma ação boa e outra ação ruim. Caso contrário, não é escolha. É aleatório, então sistema de valores. Bem, na verdade, o sistema de valores é fundamentalmente o sistema de valores de toda a seleção natura. Ou seja, que é bom sobreviver e ruim morrer. Então esse sistema de valores é transmitido objetivamente. Por favor, observe, é transmitido objetivamente para o grego, para o organismo, e isso está indo bem para mim ou isso está indo mal para mim. O sentimento diz que você fez a escolha errada, ou então você mude. A ideia vai para o outro lado, e então o sentimento diz que você fez a escolha certa, então o intime. Norton subscreve a escolha, que por sua vez produz comportamento voluntário, então o comportamento voluntário é a enorme vantagem que o sentimento contribui, e isso não é algo epifenol, isso é algo com enormes. Como eu disse antes, enormes consequências biológicas causais. Nada poderia ser mais biologicamente é quente do que morrer ruim, então a prevenção da morte é bastante causalmente consequente no que diz respeito aos seres vivos. É isso que o sentimento é, o que o sentimento faz, é para isso que está lá. Eu digo novamente o que eu disse antes sobre o problema cardíaco de David Chalmers. Ele diz que nenhuma explica. Só um mecanicista de qualquer função cognitiva explicará antecipadamente por que parece algo, e eu enfatizo a palavra cognitiva, e isso é verdade. Nenhuma explicação mecanicista de qualquer função cognitiva explicará antecipadamente por que parece algo, mas isso não se aplica a uma função afetiva como o sentimento. Um mecanismo do sentimento só explica por que parece que algo não faz sentido ter um sentimento e você não o sente, ou é isso se tornar consciente de quão bem estou indo. Eu preciso enfatizar novamente que é intrinsecamente subjetivo. Você sabe que é sobre apenas os valores dos quais falou Val.
Iosos apenas para o organismo. Você sabe que não é algo que se aplica ao universo, é algo que se aplica. E caminho quão bem estou em dó em termos de minha sobrevivência Rio, então estou monitorando meu nível de oxigênio e sentindo isso. Eu disse começar, em outras palavras, atribuindo valor a ele para que eu possa fazer escolhas sobre meu comportamento. Eu preciso adicionar mais um ponto lá, que é que os sentimentos não são apenas valenciados, eles também têm qualidades particulares. Lares de Modoc, a sede parece diferente da fome, parece diferente de o alarme de sufocamento, parece diferente da sonolência e assim por diante. Rio-me, isso é porque temos múltiplos homeostastos em nossos corpos em nossos cérebros. Isso é porque não temos apenas uma coisa abrangente chamada necessidade NE. Necessidade de sobreviver é compartimentador em termos de necessidade de oxigênio, necessidade de água, você sabe. Uma necessidade de sono, necessidade disso, necessidade daquilo, e você precisa saber qual necessidade está fora de ordem. Então você tem que tratar cada uma dessas necessidades como variáveis categóricas. Me perdoe, só por um momento. Entrando um pouco em matemática. Há variáveis contínuas que são redutíveis a um denominador comum. Variáveis categóricas ou não. 8 em cada 10 de sono e 8 em cada 10 ou CD não são a mesma coisa. Não são 16 em cada 20 da necessidade total, pois você tem que mantê-los separadamente. Você tem que dormir e beber. Você não pode dizer, bem, vou reduzir minha necessidade total apenas dormindo. Vou pular a bebida. Você vai morrer se fizer isso. Então essas diferentes necessidades têm que ser tratadas como variáveis categóricas e variáveis C. Categóricas são qualitativamente distintas. Como eu disse, 8 em cada 10 de sono e 8 em cada 10 de sonolência e 8 em cada 10 de sede sã. Ou qualitativamente diferentes. Então essas necessidades que são transmitidas na forma de afeto não são apenas intrinsecamente equilibradas, em outras palavras, elas têm uma bondade e maldade intrínsecas para o organismo, mas também eles têm uma qualidade intrínseca. Eles são intrinsecamente necessariamente qualitativamente distintos. Então por que você está falando sobre tudo isso? Estou tentando mostrar que uma explicação mecanicista de como um sentimento funciona, naturalmente, dá origem a todas as propriedades fenomenais que associamos à poliomielite, que são supostamente irredutíveis a explicações mecanicistas. Há duas figuras que eu acho que deveriam ser mencionadas agora, Elma. Estou curioso. A primeira é Daniel Dennett. Eu me pergunto se seu caminho já cruzou com o dele. Só porque imaginou que ele seria muito simpático à sua pesquisa e ao papel que você acha que o afeto se empenha na consciência, só porque, até onde me lembro, ele pensa na consciência como uma constelação de muitas características diferentes do cérebro que simplesmente coincidem e nós meio que as confundimos talvez com um tipo de coisa mágica acontecendo no teatro cartesiano. E então a outra figura sobre a qual eu queria perguntar era Carl Free Sonston, porque eu sei que ele é um colaborador muito importante entre muitos, mas seu trabalho com ele desempenha um papel importante neste aspecto ou dimensão da investigação. Bem, se nossos espectadores ou ouvintes querem se aprofundar mais nisso do que vou contar agora, eles deveriam dar uma olhada no Journal of Consciousness Studies. Eles tiveram o que chamam de simpósio, embora não seja pessoalmente. É por escrito sobre meu livro no ano passado. Sim, 2022. E eles convidaram comentários de Daniel Dennett e Carl Friston para que você possa ler suas opiniões.
Obre meu livro, no Journal of Consciousness Studies. Curiosamente, também havia um comentário do Commerce por Tom Nagel, que pode interessar a alguns de seus leitores filosóficos. Bem, você tem uma grande quantidade de comentaristas. Sim, eles estavam, havia alguns outros também. Então Dan Dennett. Sim, ele é muito simpático. Como você verá quando ler seu comentário. Mas eu devo dizer que há um ponto em que ele e eu discordamos. Ou melhor, devo dizer que há um ponto em que discordo dele. Na minha resposta ao comentário dele. Eu toquei nisso, mas eu não falado com ele desde então eu não sei qual se. E a sua resposta para mim é uma resposta, mas eu chamei a atenção para o fato de que o meu quero dizer realmente não quero obscurecer o fato de que ele e eu estávamos substancialmente de acordo sobre Vogue. Ele foi muito positivo, mas só por uma questão de clareza eu acho que isso precisa ser a ponta. Do sua visão é que essa consciência é uma ilusão ou você sabe ele fala de a ilusão do usuário da consciência é uma interface de usuário que o teatro artisan eu quis dizer sim é isso. Então eu entendo exatamente quero dizer você leu meu livro capítulo 10 lida com isso amém. Era como você sabe que nós estávamos de fato interagindo com a realidade virtual ou que nós somos que nós construímos a partir da zona do cérebro ingredientes como eram e isso é uma espécie de imagem. Kantiana eu sou muito simpático com isso mas quando se trata de sentimentos algo especial sobre sentimentos ou você nunca pode dizer o que você tem a ilusão de que está com dor ou voco. E tem a ilusão de que está deprimido. Quero dizer, você está deprimido, se você está deprimido, você pode dizer que não é garantido, você pode dizer eu acho que você sabe usar você tá com dor, mas eu não encontro nenhum problema no seu você sabe no seu nervo periférico então vê. Você não deveria estar com dor e o paciente diz bem, sinto muito doutor, estou com dor. Isso é só porque a dor é o que é. Então eu só quero deixar claro que acho que há algo especial sobre os sentimentos. Em que eles não podem ser ilusórios. Eles eu acho que quando se trata do mundo exterior e essa é uma outra história inteira que provavelmente não será hora de entrar. Mas sentir aplicado à percepção eu sinto isso sobre isso. Você sabe que há uma história diferente. Mas eu sinto que isso é exatamente o que é o. Não pode ser ilusório, porque a função do sentimento é dizer a você. Você sabe como você se sente sobre esta situação na Europa agora. Carl Friston desempenhou um papel importante na minha vida nos últimos 10 anos. Começou progressivamente nos últimos 10 anos porque começou com um artigo que ele escreveu. Em 2013, era chamado. Estava em um dos periódicos da Royal Society. Esqueci o título do periódico. Mas o artigo tinha o título maravilhoso A Vida Como a Conhecemos. Foi uma tentativa bem-sucedida de Friston de reduzir um formalismo matemático. O mecanismo causal da homeostase, que é basicamente a vida como a conhecemos, se refere ao fato ao que eu estava me referindo antes. Você sabe quão fundamental é a homeostase para a vida e ele reduziu um conjunto de equações. Ele reduziu a homeostase a leis causais mecanicistas, assim como qualquer outra coisa na natureza. Isso não é surpreendente. Dias óbvios não são complicados. Você sabe, é uma coisa bem simples que você. Esses são seus limites viáveis.
Ou se você está saindo de seus limites viáveis, você tem que voltar para suas partes viáveis. O Kristen Wu acrescentou que isso significa que você tem que ter um modelo de si mesmo no mundo. Você tem que ter um modelo de como o mundo funciona para que você possa prever se eu fizer isso. Terá essas consequências sensoriais. É por isso que você sabe que é um modelo de intencionalidade. Na verdade, por que fazemos o que fazemos? Não é aleatório. Foi projetado para nos trazer de volta à homeostase. So you have to have a model, a causal model, in other words, a predictive model of what consequences will flow from what actions given my model of the causal relations of things outside of myself. So he made this little set of equations showing how this is how homeostasis works. That there's a deviation from a prior preference point. That this releases action based in the predictive model, which then. Então você tem que ter um modelo. Há uma medida da lacuna entre a resposta sensorial que era esperada e a resposta sensorial que realmente flui de sua ação, e isso é chamado de sinal de erro, e esse sinal de erro é usado para atualizar o mod. Elo preditivo para que ele aprenda com suas ações. É basicamente o que ele mostrou naquele artigo. Agora você pode imaginar minha excitação porque eu tinha chegado à conclusão de que essa consciência é, no fundo, um sentimento bruto, e esse sentimento é, no fundo, uma forma estendida de homeostase, e agora ela tem este artigo que reduz a homeostase a você. Sabe formalismos matemáticos que são colocados? Oh meu Deus, você sabe, se você pode fazer isso. É claro, deve ser possível escrever equações equivalentes para esta forma estendida de óbvio. Isso é que dá origem ao sentimento. Então isso foi, embora ela e eu tivéssemos tido várias conversas sobre afeto antes. Porque eu era, você sabe. Ele trabalha dentro de uma tradição de neurociência computacional. Neurocientistas computacionais. Quando conheci Kristen Wood falando sobre Félix. Você sabe, isso não é coisa deles. Então isso culminou em nossas interações. Culminaram em nós escrevendo um artigo juntos que fez exatamente o que eu disse há um momento. Nós desenvolvemos uma extensão de seus formalismos originais para explicar por para o centro. Inventou dessa forma, você sabe que é como uma culminação do que eu estava dizendo antes sobre Toma. Quando eu estava dizendo que você pode fazer ciência normal aqui. Você pode até fazer. Você sabe matemática quantitativa. Mecanicista, ciência reducionista sobre o sentimento, então aquele artigo que ele e eu publicamos em 2018. Foi chamado de Como e Por que a Consciência Surgiu. Em certo sentido, meu livro. The Hidden Spring, que saiu 3 anos depois. Estava apenas desempacotando os argumentos que ele e eu elaboramos juntos em 2018. Apenas desempacotando-os em maiores detalhes. Bem, uma pergunta final sobre a qual terminar. Retornando ao difícil problema da consciência e onde eu quero dizer onde eu acho que está o cerne Dodge. Bate filosófico é conceder por enquanto que essas estruturas neurológicas, então um sistema de ativação reticular do tronco cerebral, o córtex, fazem as coisas que você ou outros cientistas dizem que fazem. Carregam sinais e assim por diante. Representam cores no mundo. Quão mecanicamente isso produz o sentido subjetivo de sentimento ou os qualia? Você usou a palavra intrínseco antes e talvez pudéssemos apenas destrinchar um pouco mais o que esse intrínseco significa, ou talvez não seja mais redutível. Apenas mas acho que é uma boa maneira, claro. Deixe-me começar dizendo que acho que a sensação de perplexidade que vem com o problema difícil nunca
puzzlement that comes with the hard problem. Teria surgido se tivéssemos começado a abordar a questão da base física da consciência observando sem Of the physical basis of consciousness sentimento bruto. by looking at raw feeling. Acho que é apenas porque começamos no lugar errado, com uma função que não é intrinsecamente consciente, que ficamos confusos sobre, bem, por que essa coisa é consciente? Por que não parece precisar ser consciente? Seu mecanismo não exige ou explica isso. Então, se tivéssemos começado com a teoria das regras, acho que ninguém jamais teria formulado o problema. Acho que o problema simplesmente não surge. Você sabe por quê? Porque o mecanismo que gera o sentimento parecia algo que você acabou de dizer. O que você quer dizer? Você sabe, é claro, o mecanismo do sentimento parecia algo. Eu também quero acrescentar, por uma questão de clareza, que minha posição metafísica e acho que qualquer pessoa que trabalhe em neuropsicologia tem que ter uma posição metafísica sobre a mente. Problema corporal porque é um problema metafísico e por posição metafísica é de um modo de aspecto duplo. Então eu não acho que os acontecimentos fisiológicos no cérebro produzem uma experiência consciente. E da mesma forma que o fígado produz a bile, eu não acho que a consciência seja excretada pelos neurônios. Eu acho que há um mecanismo subjacente que é o mecanismo modesto que explica os dois conjuntos de dados. Observáveis a perspectiva objetiva sobre o comportamento do cérebro e a perspectiva subjetiva sobre o ser dessa mesma coisa. Então eu acho que essas são duas maneiras diferentes nas quais podemos observar duas perspectivas observa-se. Onais diferentes sobre uma no mesmo mecanismo. Então é crucial para você, para responder a sua pergunta, que você entenda o que quero dizer com intrínseco. Quero dizer que este é um mecanismo descrito na linguagem da matemática em Galileu disse maravilhos. Galileo wonderfully said, a mente que o livro da natureza é escrito na linguagem da matemática e o é. Eu enfatizou que é uma linguagem abstrata. Não é uma linguagem fisiológica ou psicológica. É um abstrato, é uma linguagem daquilo em que você pode articular os leis que só que governam ambos. Esse conjunto de observáveis você precisa de um conjunto de leis que governam ambos os conjuntos de eis. Inclusive então o que eu tenho tentado articular na fonte oculta é o mecanismo causal ou mecanismo causal legal que gera aquilo que dá origem a um sistema que tem que monitorar seu próprio nas maneiras que acabei de descrever é um sistema auto-organizado ou seja, é um sistema homeostático que está agindo intencionalmente para atingir os resultados desejados um sistema auto-organizado que se distingue de seu ambiente porque tem que. Caso contrário, você não pode funcionar normalmente esteticamente, você precisa se isolar do ambiente para manter sua existência separadamente do ambiente, você não pode simplesmente equalizar com o ambiente. Você tem que manter, por exemplo, sua temperatura corporal, não equalizar com a de fora, etc. Então é um sistema auto-organizador que está monitorando seus próprios estados em questões que existem essencialmente consequentes para o sistema e esses estados são apenas valência intrínseca eles são apenas necessariamente são bom ou ruim para o sistema e deve haver variáveis categóricas porque temos múltiplas necessidades desse tipo existencial e quando você descreve tal sistema você acaba de descrever um sistema que parece algo se você se permitir ter o ponto de vista do sistema esse é o ponto absolutano. Fundamental eu acho que esse é o Rubicão que temos que cruzar. Estou feliz que começamos nossa essa da maneira que começamos porque eu disse o que me frustrou sobre a neurociência dos anos 1980 em que foi treinado foi que nós apenas tratamos o cérebro como um objeto não o tratamos como um sujeito
E assim deixamos de fora não apenas metade da imagem, mas a metade mais interessante da imagem. Então, se você se permitir como um cientista aceitar que existe algo como ponto de vista do sistema, então esses sistemas parecem algo e alguns sistemas não existem, mas que parecem algo tem uma dinâmica que acabei de descrever. É isso que eu quero dizer com o mecanismo intrínseco de sentir bem. Uma palavra final sobre seu livro. Então, consciência é um tópico tão falado que é virtualmente impossível fazer algo novo e interessante na área, pelo menos da minha perspectiva, mas a Hidden Spring é realmente apenas uma exceção. Quero dizer, não há nada de especial. É rigoroso. Há realmente inúmeros tópicos novos interessantes e acho que nossa conversa realmente mostra isso. Então, muito obrigado por escrever este livro e obrigado ainda mais por falar sobre isso. Amigo, muito obrigado. Não sei por que alguém fala sobre qualquer outro tópico além dos mecanismos cerebrais da consciência, mas muito obrigado. Robinson, gostei da nossa conversa e também obrigado pelos comentários gentis que você fez.